Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja com todos nós. Eu sou Alexandre Barros, trabalhador voluntário do Centro Espírita Ermelinda Lopes, na cidade do Recife, Pernambuco, Brasil. Estou, nesse momento, aqui para um convite a todos a uma reflexão. Nesse momento de pandemia, em que muitas pessoas estão passando por problemas de ordem emocional, moral, até espiritual, para falar sobre a valorização da vida e dizer não ao suicídio. Principalmente nesse mês de setembro de 2020, o ano que estamos, em que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, identificou como sendo o mês da valorização da vida. E isso é extensivo ao mundo todo e, por que não dizer, também ao Brasil. Vamos refletir sobre isso, sobre a valorização da vida e o dizer não ao suicídio. Ou, em outras palavras, dizer que a vida é um presente de Deus. Vamos refletir, inicialmente, fazendo uma oração para iniciarmos todo o nosso trabalho. Querido amigo e Mestre Jesus, que a tua paz, teu amor e teu carinho esteja com todos nós. Pedimos, Senhor, neste momento, a tua compreensão pelas nossas fraquezas, pelos desafios que estamos passando, esse momento muito grave pelo qual a humanidade passa e, principalmente, para aquelas pessoas que estão alegando para si mesmas que não estão suportando, não estão aguentando toda essa pressão que vem de todos os lados, tanto das suas próprias convicções quanto das influências espirituais, e pensam em dar fim a tudo, o que não vão dar, cometendo suicídio. É para elas, Senhor, para todas elas, que nós dedicamos as palavras que a seguir proferiremos, sempre em teu nome e no Consolador que tu nos enviaste. Assim seja. Pois bem, vamos refletir primeiramente dizendo de uma experiência, de uma história que eu vou contar para você, uma história vivida que para mim, foi uma experiência muito interessante, uma história que eu escutei há muito tempo de um homem, um senhor, que tinha o seu casamento comprometido, ele já não estava suportando a situação porque já havia se separado da esposa. Depois de um casamento de 23 anos aproximadamente, ele se separa da esposa e, com a separação, ele ficou desequilibrado, perturbado, enfim. Então, pensou em... não resistiu, né? Pensou em tirar a própria existência. Ele terminou revelando isso para uma ex-cunhada, e a ex-cunhada sugeriu a ele que procurasse a Federação Espírita Pernambucana, lá na rua, na Avenida João de Barros, em Recife, para ele buscar orientação. E ele foi desesperadamente. Chegando lá, ele procura uma pessoa que o atende da própria federação e que o pergunta sobre a sua real situação. Ele diz que estava desesperado, conta resumidamente e diz que estava determinado a sair dali se não encontrasse uma solução e dar cabo da própria vida. Aquelas pessoas levou a uma sala reservada, fez um atendimento fraterno de surpresa, ou melhor, de emergência, e depois de quase uma hora de conversa, muito longa, não? Ele disse que saiu de lá espírita, saiu convertido à doutrina espírita. E saiu também nas mãos com um exemplar do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que o acompanhou durante toda a sua vida. Isso que eu estou contando a você ocorreu mais ou menos lá pelos idos dos anos de 1980. E no ano de 2010, 30 anos depois, ele chega a desencarnar com este mesmo livro na mão. Ou melhor, tendo esse livro em casa. Então, ele não cometeu o suicídio. Graças a Deus isso não aconteceu. E ainda mais, digamos que não só ele evitou, não é, esse cometimento, como também, através da sua conduta, da sua palavra, ele influenciou toda a família a, digamos, aderir à doutrina espírita.
uns mais, outros menos, aderiram à doutrina espírita. Seus filhos buscaram a doutrina espírita e eis que deles um terminou seguindo esse caminho. Entrou na casa espírita, se tornou evangelizador, depois evangelizando, chegou inclusive a ser diretor de divulgação, chegou a ser palestrante. E depois de muito tempo, de muitos anos, ele ainda continua fazendo palestras, levando orientação, consolo e esperança a tantos quantos dela necessita. Pois bem, essa é a história do meu pai. E esse palestrante sou eu. Foi a história do meu pai que eu acabei de contar para você, para dizer que, graças a Deus, a doutrina espírita conseguiu libertar mais uma pessoa, digamos, das garras da incerteza, da perturbação, e que ele evitou cometer o suicídio. E eis-me aqui para contar não só a história do meu pai, uma história venturosa, como também a dar sequência à maravilhosa doutrina que ele conheceu através de um ato lamentável que, graças a Deus, mais uma vez dizendo, ele não cometeu. Pois bem, por falar em suicídio, lógico que de fato não há aqui a mínima intenção de fazer qualquer julgamento, porque não nos cabe fazer isso. Nós não sabemos da nossa vida, nós não sabemos da nossa vida pregressa, ou seja, passada, nem sabemos dos próximos meses, dos próximos anos da nossa vida. Pode ser que algum de nós já tenhamos pensado nisso, em dar cabo da nossa vida através do suicídio, porque estávamos passando por problemas ou passaremos por problemas muito graves, muito sérios, que por sinal muitos estão passando neste momento devido à pandemia. Existem pessoas que estão passando pelo desemprego, outros que estão doentes, outros que estão isolados e estão com dificuldade de convivência com seus parentes, outros estão sob profunda influência e ação espiritual, quando não, quase tudo isso junto. E isso tem levado muitos a uma perturbação, a um desânimo, a um querer dar fim a tudo, o que não vai dar, claro, mas é possível que isso possa estar acontecendo neste momento, inclusive com você que me escuta. Pois eu digo, não faça isso. Não cometa esse ato. Não desista da sua existência. Primeiro porque você, nem eu, nem ninguém tem esse direito. E segundo porque tudo isso vai passar. Sim, vai passar. É uma dificuldade, é um desafio, é muito sofrimento, ou pouco, não sei, mas vai passar. Pois bem, mas o fato é que a Organização Mundial da Saúde, antes da pandemia, nos seus dados, nas suas pesquisas, dizia ou defendia, ou melhor, publicava que a cada 40 segundos uma pessoa se suicidava no mundo. Uma pessoa a cada 40 segundos. Imagine que se essa palestra durasse 60 minutos, aproximadamente 90 pessoas estariam se suicidando. Não sabemos, agora em plena pandemia, quando muitos estão passando pelo que acabei de dizer, como está a situação do mundo em termos de suicídio. É lamentável que isso possa estar ocorrendo. Muitos desistindo dessa existência maravilhosa que Deus nos conferiu como mais uma experiência, mais uma oportunidade evolutiva. Sim, cheia de desafios, cheia de dificuldades, mas não sem peso excessivo. Mas não com peso excessivo, melhor dizendo. Porque, como o próprio Jesus disse, Deus não coloca fardos pesados em ombros leves. Então, tudo que nós estamos passando, podemos suportar. Você pode, no mínimo, dizer, mas é porque você não está passando pelo que eu estou passando. Concordo, compreendo, entendo você. Mas, da mesma forma, também você não sabe pelo que eu já passei e pelo que eu estou passando. Cada um que tem a necessidade de analisar, avaliar e julgar a si mesmo. Porém, eu posso dizer que para você, para mim, como para todos, esses pesos são suportáveis, porque foi isso que disse Jesus. Não é uma suposição, é uma certeza. Jamais nosso Pai iria permitir que renascêssemos na Terra, no caso agora, nessa encarnação, sem podermos passar pelo que estamos passando, a não ser que estejamos criando ilusões a mais daquilo que havíamos programado para passar. E aí, infelizmente, temos que dizer, como eu posso dizer para mim também, estamos aumentando o peso sobre os nossos ombros, quando muitas vezes não seria necessário. Pois bem, mas é possível, ou melhor, mas é necessário dizer
que, infelizmente, eu digo infelizmente porque é com muito pesar, nesses últimos anos, nessas últimas décadas talvez, o suicídio se tornou algo que virou moda. Tornou-se moda suicidar-se. Inclusive, e aí vai um alerta para os pais, muitos estão estimulando o suicídio. É impressionante o que eu estou dizendo agora, mas é verdade. Quem não lembra daquele desafio ou jogo da baleia azul, que mais ou menos há uns 4 ou 5 anos, digamos, tomou conta da internet e aí das redes sociais. E o que dizer da boneca ou do boneco Momo, que foi um outro que também surgiu, inclusive levou ao suicídio um garotinho de apenas 10 anos, que é amigo de um amigo conhecido nosso, lá em Boa Viagem, em Recife. Então, um garoto que chegou a cometer o suicídio por conta daquele brinquedo, ou melhor, por conta daquele jogo, não sei bem do que se trata. E recentemente, ainda esse ano, apareceu um tal de Pluto, um rapaz vestido como se fosse aquele personagem, né, dos filmes de animação, e ele se parecia com, né, se vestiu, né, caracterizou-se como sendo aquele cachorro, e estava divulgando na internet algumas, digamos, algumas situações que também estavam estimulando as crianças, principalmente as crianças, a se suicidarem, de modo que entendemos, muitos deles não estão sozinhos. Essas pessoas que estão criando esses jogos, influenciando pessoas, eles estão, digamos assim, lamentavelmente assessorados por espíritos que estão realmente determinados em retardar a regeneração do nosso planeta, a recuperação de muitos espíritos encarnados que já estão sofrendo, passando por dificuldades muito grandes, mas por causa da nossa fragilidade, por causa do nosso rebaixamento da vibração espiritual, que nós podemos dizer, muitos estão fraquejando, entrando em sintonia com eles e eles estão tirando proveito dessa lamentável situação. Pois bem, mas uma pergunta que nos surge e que podemos, em parte, tentar responder, mas não vamos conseguir. O que leva alguém a cometer o suicídio? Jamais iríamos ter essa resposta de forma absoluta, uma vez que são milhões. Eu posso dizer, lógico que sem nenhuma pesquisa, mas por uma dedução, que se pegássemos 1 milhão de pessoas que se suicidou, todas elas tiveram um motivo diferente. Parecidos. A forma como cometeram pode até ser igual, mas os motivos são muito parecidos, mas não são iguais. Então, não nos cabe aqui relacionar o que leva as pessoas a cometerem o suicídio e muito menos fazermos qualquer julgamento. Mas a pergunta, assim como Deus condena a morte, no capítulo 5, ou melhor, no mandamento número 5, né? No 5º mandamento da lei de Deus, que está em Êxodo, capítulo 20, versículo 13, né? Diz-se que é onde estão os 10 mandamentos. Então, justamente nesse versículo 13, Moisés escreve, né? E lá está escrito, não matarás. Ora, esse não matarás, ele deixa de lado o suicida está fora, está isento dessa culpa, dessa pena, né? Enfim, desse comprometimento, ou ele também está contemplado nessa determinação divina, que é a proibição à morte dos outros, como também de si mesmo. Nós sabemos de antemão que ninguém, absolutamente ninguém, tem direito de tirar a vida do seu semelhante e nem a sua. Isso significa dizer que o suicídio está condenado eternamente para sempre, para o fogo do inferno, como dizem em alguns cristãos, que os espíritas não defendem isso. Primeiro, que o fogo do inferno para os espíritas não existe, assim como também nem o próprio inferno. O inferno que foi, digamos, consagrado, que foi criado, inventado por mentes, né, muito criativas. Mas a doutrina espírita não defende a existência do inferno enquanto lugar, mas estado de consciência temporária. Aqueles que quiserem saber mais e melhor sobre isso, basta consultar um dos livros básicos da codificação da doutrina espírita, que foi inclusive o 4º livro codificado, né, por Allan Kardec, que se chama justamente O Céu e o Inferno. A prova de que essas pessoas que se suicidam não estão condenadas eternamente é que o próprio Jesus disse que nenhuma ovelha que meu Pai me confiou se perderá. Então, se não se perderá,
há solução para elas também. E há sim, claro. Eu vou citar para você um caso que se tornou mundial, né, conhecidíssimo ao longo desses séculos. Lamentavelmente, a pessoa que cometeu esse suicídio, até hoje ela vem sendo condenada, julgada e condenada pelos que dizem serem cristãos. É incrível. Eu estou falando sobre Judas Iscariotes. Ele que assistiu à crucificação de Jesus. Ele estava naquele dia. Ele estava ali assistindo, horrorizado. Claro, como todos nós, digamos, hoje ficamos. Na época não sabemos qual era o nosso grau de evolução para entendermos de ficarmos horrorizados na época. Mas falando especificamente sobre Judas, que teve uma ilusão de que Jesus poderia, por algum lance, libertar o povo judeu da subjugação romana, o que não aconteceu, e também por causa de acordos que foram feitos e foram mal feitos com o Sinédrio, né, com os chamados sacerdotes da época, e que tudo isso levou o Judas Iscariotes a uma decepção muito profunda, porque ele leva, por causa daquele ato, Jesus à crucificação. E ele não resiste. E por não resistir, ele se suicida. O suicídio realmente aconteceu. Para onde Judas foi? Porque ele suicidou, ou seja, ele matou o corpo, mas ele, enquanto entidade espiritual, enquanto ser, enquanto ele não morreu. A doutrina espírita sabe muito bem disso. Nós sabemos muito bem disso porque está em o livro dos Espíritos, que é justamente o primeiro livro da codificação, que abre toda uma sequência de estudos aprofundados nas outras 4 obras da codificação e, claro, na Revista Espírita e outras obras que Allan Kardec escreve para nos orientar e nos ajudar a compreender mais e cada vez melhor a doutrina espírita. Pois bem, Judas é lançado, digamos assim, a regiões espirituais de muito sofrimento. Aquilo que alguns cristãos chamariam de inferno. Sim, claro. Porque Judas, embora estivesse num lugar de sofrimento, ele intimamente e moralmente estava vivendo um verdadeiro inferno na própria consciência devido ao que fez. E, segundo nós encontramos em Atos dos Apóstolos, em 2 das cartas de Pedro, Pedro escreve 2 cartas e nessas 2 cartas, em algum momento, Pedro se refere a Jesus como tendo ido às regiões de sofrimento para libertar aqueles que sofrem. E no livro Coração e Vida, de Maria Dolores, o Espírito de Maria Dolores, psicografado belíssimamente por Francisco Cândido Xavier, um livro que eu recomendo a leitura, porque ele é um livro em verso, lindíssimo, verso e prosa também. Maria Dolores tem uma mensagem que ela dita justamente sobre esse resgate maravilhoso de Judas feito por Jesus. Então, Jesus comunica a Maria Magdala, a Maria Madalena, na hora que ela o encontra depois da sua ressurreição, e Jesus, ela pergunta para onde ele foi. E ele diz, em outras palavras, que não subiu um palmo sequer para os páramos celestiais. Ele foi justamente para as regiões mais profundas de sofrimento para resgatar Judas. Exatamente. Tinha que ser ele, tinha que ser Jesus. Só o amor feito carne poderia ser o maior representante de Deus para socorrer um amigo, que é exatamente isso que diz Jesus. Só eu poderia vir ao encontro do seu sofrimento, Judas, para socorrer um amigo que ficou indeciso, um amigo que caiu. E Jesus, maravilhosamente, tanto promove o resgate de Judas daquelas regiões, quanto pessoalmente Jesus dirige as várias encarnações de Judas para que ele se recupere desse cometimento, desse ato delituoso. E Judas vai ter várias encarnações de muito sofrimento, resgate, sofrimento no sentido de resgate. Vamos entender assim, no sentido da reeducação. Quantas vezes ele reencarnou e ele estava cometido da lepra, ou melhor, da hanseníase. Por fim, aquela encarnação maravilhosa que nós conhecemos, que foi curta, ele vai desencarnar ainda na adolescência. Nesse caso, ele vem como mulher. Ele vai nascer ou renascer num vilarejo na França, num vilarejo chamado Dom Remy. E ele será exatamente a figura de Joana d'Arc, aquela que vai ajudar a França a se libertar do Império Britânico e preparar todo o ambiente para a chegada do Consolador prometido por Jesus, que vai surgir justamente no século XIX, através do Espírito de Verdade, claro,
capitaneado, né, digamos assim, materialmente por Allan Kardec, que estava aqui entre nós naquela época. Pois bem, eu recomendo para um conhecimento maior o livro Joana d'Arc, escrito por Leon Denis, um grande baluarte da doutrina espírita que foi contemporâneo de Kardec. Na verdade, ele era criança quando Allan Kardec estava codificando a doutrina, ele dá sequência à doutrina espírita. Então, é para nós entendermos, para nós sabermos que, na verdade, nenhuma ovelha que o Pai confiou a Jesus se perderá. Se isso aconteceu com Judas, acontece com todos. Agora, claro, precisamos compreender, precisamos dizer e compreender. Da mesma forma que dissemos que nenhum suicídio é igual, por mais que pareça, mas não é, as consequências dele também não. As consequências do suicídio também não são. Isso vai variar em muito, vai variar ao infinito da quantidade infinita de suicídios. Ou seja, existem agravantes e atenuantes da lei de Deus. É sempre assim. Toda a lei de Deus, ela é revestida do atenuante e do agravante. Isso Jesus fala sobre o pecado contra o corpo e o pecado contra o espírito, que muitas vezes de forma figurada fica difícil, ou melhor, fica complicado de entender. Mas o que quer se dizer que pecar-se contra o corpo é cometer uma atitude sem a devida consciência daquilo que faz. E pecar contra o espírito é ter plena convicção daquilo. Então, isso aí serve para tudo na vida. Quando cometemos qualquer ato sem a consequência, ou melhor, sem a consciência daquilo que estamos fazendo, então é o pecar contra o corpo. E quando a gente está consciente, é pecar contra o espírito. Mas mesmo aqueles que pecam contra o espírito serão acolhidos e agraciados pelo amor de Deus, porque Deus cobre a multidão dos nossos pecados. Lembremos de que Deus nunca, nunca fecha a porta a um filho seu sequer. Aguarda o seu arrependimento. Sim, porque é necessário reconhecer o erro. E depois que ele reconhece o erro, ou seja, depois que ele se arrepende, então ele virá a expiar esse sofrimento. E depois que ele expia esse sofrimento, ele vai ter agora que reparar os erros cometidos contra si e contra os outros, desde que tenha sido contra os outros. Em relação a isso, eu recomendo que você leia um ditado belíssimo, maravilhoso, um dos mais maravilhosos tratados da eternidade, da evolução espiritual, que se encontra exatamente no livro O Céu e o Inferno. O título, Código Penal da Vida Futura. Leia para você entender exatamente o que eu estou dizendo. Pois bem, eu peço a você que reflita de si para consigo sobre como anda a sua vida, e o que é que tem feito atualmente. Tem perdido as esperanças diante dessa pandemia? Ela vai passar, claro que vai passar. Já está passando. Assim como passou a peste bubônica, a gripe espanhola, a febre amarela, enfim, a peste negra na época, na Idade Média, todas elas aconteceram. Períodos de expurgo coletivo da humanidade. E agora é um momento pedagógico da humanidade. É para nós aprendermos mesmo, para nós compreendermos. Então, essa questão, digamos, pandêmica do coronavírus, nos proporciona muitíssimos aprendizados. E foi para isso que ela veio. Né? Ou seja, a pandemia veio para nos proporcionar também este aprendizado, ou, se quisermos, esse ensinamento pedagógico sobre tudo isso. Mas não se deixe abater. Não caia com ela. Não, de maneira nenhuma. Entristeça? Normal. Fique melancólico, mas temporariamente, mas não se deixe abater. Absolutamente, não se deixe. Porque quando você fizer isso, lembre-se que você não estará sozinho. Já não estará sozinho quando isso começar a acontecer. E mais ainda depois que isso acontecer. Porque quando nós entramos numa tristeza, numa melancolia, num processo de depressão, e vamos chamar agora de relativamente de profunda, já não estaremos sozinhos. Lembra que eu falei que existem aqueles que estão querendo retardar o processo de regeneração da Terra? Pois bem, ele vai querer justamente fazer isso atingindo você, atingindo a mim, atingindo a todos nós. E isso não convém. Você poderia perguntar, mas por que Deus permite? Por que Jesus permite? Porque isso faz parte do processo evolutivo. Influenciam os espíritos na nossa vida mais do que supondes.
A rigor são eles que vos dirigem. Bom, se nós quisermos, eles vão nos dirigir. Mas dependendo também do nosso padrão vibratório. Se o nosso padrão vibratório estiver elevado, sim, nós seremos dirigidos, entre aspas, né? Ou melhor, seremos influenciados, orientados mentalmente, psicologicamente, por espíritos elevados, que vão sempre nos encaminhar para o bem. Ao contrário, seria se nós rebaixarmos o nosso padrão vibratório, também vamos ser influenciados por espíritos que vão querer nos levar à ruína, a declinar, a renunciar esta evolução maravilhosa e retardar todo esse nosso processo. Não é retroceder, é apenas, entre aspas, né, porque não é só apenas, retardar. Então, entendamos que tudo isso está fazendo parte desse grande processo que nós estamos vivendo agora. E quer saber? Isso tinha sido previsto por Jesus. Então, se você tiver a curiosidade de ler Mateus 24, todo Mateus 24, você vai encontrar lá Jesus falando sobre o sermão profético. Horas antes de Jesus ser assassinado pela crucificação, Jesus estava no Monte das Oliveiras e aí ele é questionado sobre quando virão acontecer as coisas que ele vinha prevendo há muito tempo. Um dos discípulos pergunta a Jesus, quando acontecerão essas coisas? E Jesus vai relatando, dentre as quais ele diz que haverá muitas pestes. E ele, na sequência, ele diz, mas ainda não será o fim. E lá na frente que eu digo no seu argumento, ele diz, aquele que perseverar até o fim será, isso mesmo, será salvo. Será salvo de tudo aquilo que poderá retardar a nossa evolução, a nossa felicidade. Então, Jesus já previu isso. Se ele fez isso, nós já deveríamos de antemão estarmos prevenidos quanto a tudo isso. Mas muitos não estavam. Ou, se estão, esquecem. Mas vem a fraqueza, vem a dúvida, vem tudo o que está acontecendo atualmente. Natural, normal, mas não será normal se nós caminharmos para o fundo do poço junto com tudo isso. Allan Kardec, ele se preocupou com a questão relacionada ao suicídio e ele vai reservar algumas questões em O Livro dos Espíritos justamente direcionadas a responder essas nossas dúvidas. Aqui nós temos nos nossos relatos justamente a sequência que eu vou dizer para você, fica mais fácil para você identificar, onde em O Livro dos Espíritos Allan Kardec questiona os espíritos sobre isso. As questões 943 a 957. Leia e você vai entender. Inclusive, tem uma que é justamente a que abre essa sequência muito interessante, quando Allan Kardec vai perguntar aos espíritos aquela pergunta, ou melhor, aquele questionamento, né, que eu fiz sobre se estamos ou não enquadrados no 5º mandamento da lei de Deus, por termos ou não direito à nossa própria vida, direito de tirar a nossa vida de acordo com a nossa vontade. Tem pessoas que dizem assim, porque a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Eu vou dizer para você, é com muito pesar, se você assim o prefere, que você não tem razão. Ninguém é dono daquilo que não produziu diante da lei de Deus. Foi você quem produziu a sua própria vida? Não. Quando você tomou consciência de si mesmo, a sua vida já existia. Deus nos criou. Foi Deus quem nos fez. Por sinal, fez uma única vez. Até para esclarecer os nossos irmãos, né, de outras crenças, mesmo sendo cristãos, que condenam os espíritas por dizerem que os espíritas dizem que nós temos muitas vidas. Não, de maneira nenhuma. Que coisa! Nós só temos uma vida. Agora temos muitas existências, ou seja, nós ora existimos aqui no plano físico, ora no plano espiritual. Isso se chama reencarnação. Então, a pluralidade das existências, a reencarnação, faz com que nós possamos dizer que... Estou só melhorando aqui a claridade. Faz com que nós possamos afirmar que temos muitas existências, mas uma única vida. É uma única vida que ora está no mundo espiritual, ora está no mundo físico. Pois bem, não foi você quem deu a si mesmo, não. Porém, pelo seu livre-arbítrio, pelo meu livre-arbítrio, aí sim poderemos tirar a existência, não a vida. Nós somos
indestrutíveis. Ou, se quisermos, numa outra expressão, que é justamente usada pela doutrina espírita, somos imortais. Nós matamos o corpo, mas a alma sobrevive. E se existem problemas que são no próprio corpo, inclusive, mas esses problemas, eles repercutem em nós como alma. Se nós destruirmos o corpo, o problema ele subsiste na consciência, ou seja, na alma. Significa dizer, em outras palavras, que matamos o corpo achando que iremos aniquilar o problema, mas esse problema vai continuar existindo. Acabamos com a vida, vou usar uma expressão figurada, mas não acabamos com o problema que aquela vida estava carregando nos ombros e que cabe a nós resolvermos. É isso. Pois bem, por falar nisso, antes de ler a questão de O Livro dos Espíritos, só lembrar a você, como se fosse uma espécie de aulinha de revisão resumida, para aqueles que são espíritas e conhecem muito bem acerca desses assuntos, nós somos espíritos, sim? Fomos criados uma única vez e para sempre, por Deus. Fomos criados como princípio espiritual, que não convém aqui agora falar bem o que é isso, mas em um determinado momento nos tornamos espíritos, e na medida em que nos tornamos espírito, você se tornou espírito, Deus entregou para nós, digamos, uma caneta ou um lápis, se quiser, e uma folha em branco, que todos os dias se renova, como se fosse um grande livro, ou um caderno com uma quantidade infinita de folhas. Para quê? Para que nós escrevamos a nossa própria história. Somos nós. Então, isso é, em outras palavras, no sentido metafórico, o que significa livre-arbítrio. Dependendo do que nós escrevamos naquela folha em branco com a caneta que nos foi colocada na mão por Deus, será, digamos, definido o nosso destino, ou seja, os nossos próximos passos. Se escrevermos só coisas boas, proveitosas, que não nos desviam do caminho de Deus, então seremos felizes e estaremos chegando muito rapidamente à perfeição, porque isso se chama evolução. Se nós pecarmos, ou seja, errarmos o alvo, se nós nos desviarmos do caminho, iremos retardar. Significa dizer que o livre-arbítrio foi nos entregue para nos tornarmos senhores do próprio patrimônio da evolução. É assim. Pois bem, então, esse livre-arbítrio pode e vai nos favorecer muito, mas também poderá nos comprometer. Ora, se nós temos o livre-arbítrio para conduzir a nossa evolução, esse livre-arbítrio que se assemelha com a palavra liberdade, não nos dá, não nos confere a liberdade de dispor da própria vida, de forma nenhuma. Porque o livre-arbítrio, ele tem, digamos, carregado em si, pela lei de Deus, uma outra palavra que ainda não está anunciada, mas vai sair agora, que significa responsabilidade. Nós temos profundas responsabilidades sobre esse livre-arbítrio que nós temos. Todos nós temos. Quanto mais evoluídos, mais responsabilidade. Claro que também mais livre-arbítrio. E aí você lembra, tenho certeza que você lembra aquele tio Ben, naquela história em quadrinhos, que foi depois lançada no cinema, a do Homem-Aranha, em que tio Ben chega para Peter Parker e diz para ele, meu filho, ante maiores poderes vem maiores responsabilidades. E você sabe disso. Sim, claro. Jesus diz, sabe o quê? Muito antes de Peter Parker, de tio Ben, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Pois bem, então na medida que nós vamos nos tornando responsáveis ou conscientes daquilo que fazemos, seremos mais responsáveis por tudo aquilo que nós desviarmos. É nesse sentido que a pergunta de O Livro dos Espíritos, número 944, vai na mesma direção, e eu vou ler para vocês para ficar mais fácil o entendimento. A pergunta é pequena, a resposta poderia ser pequena, mas não é, porque ela se desdobra em muitos outros entendimentos. Inclusive eu poderia fazer uma palestra só sobre essa pergunta, porque ela tem muitos elementos para isso, mas os espíritos responderam assim, a pergunta que foi também assim feita por Allan Kardec. Tem alguém o direito de dispor da sua vida? Tenho certeza que você vai dizer que não, que é exatamente o que disseram os espíritos superiores a Allan Kardec e a todos nós. Não. Não. A resposta não fica aí. Ela vai além quando diz assim, só a Deus assiste esse direito. Então, só Deus tem direito de tirar a nossa vida. E nesse sentido, Allan Kardec está falando, vida no sentido de existência física. Porque, claro, Deus poderia aniquilar a vida, a existência do espírito, mas a ele não interessa nada disso.
Deus não tem interesse em fazer com que nós deixamos de ser. É nesse sentido, para entender a diferença entre vida e existência. Porém, nem isso, nem aquilo. Ou seja, nem Deus tem interesse em nos fazer deixar de ser, como também não tem interesse, quer dizer, ter, ele pode ter porque a vida é tirada por ele. Deus não tem interesse em tirar a nossa vida ao seu bel prazer. Mesmo assim, se ele quiser, ele o faria. E aí ele só assiste esse direito de tirar a nossa existência na Terra, que Allan Kardec falou de vida. Pois bem, e aí tem uma explicação complementar que eu acho muito interessante e entendo que deva ler para vocês, que na verdade é o complemento da questão do Livro dos Espíritos, quando os Espíritos dizem assim: o suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei, ou seja, a vida. A lei de Deus, o direito de tirar a própria existência ou vida na Terra só assiste a Deus. Então, suicídio voluntário. Voluntário? O que quer dizer voluntário? Vontade própria. Isso é voluntário. Então, quer dizer, Alexandre, que existe suicídio involuntário e muito. E muitos tipos de suicídios involuntários. Ou seja, a pessoa tirou a própria existência sem querer. Ela sabia que corria o risco? Sabia. Tinha consciência disso? Tinha. Mas não era a intenção dela de se matar. Mas ela tirou. Quer um exemplo bem rapidinho? O fumo. Uma pessoa que se droga, uma pessoa que consome drogas, tóxicos, né? E fumo e bebida de forma exagerada. Uma pessoa que tem problemas específicos de saúde, como, por exemplo, tem problema de hipertensão e consome sal de forma exagerada. Ou tem problema de diabetes e consome açúcar de forma exagerada. E aí os exemplos são muitíssimos, para só citar esses dois. Ela come sal, ela sabendo que corre risco de vida, mas ela não quer morrer. Pergunte a ela. Uma pessoa que tem problema de hipertensão está comendo aquele churrasquinho super salgadinho e pergunta: mas você sabia que isso aí faz mal para você? Ah, eu sei, mas você está querendo morrer? Não, claro que não, estou querendo experimentar só um pouquinho. E aí, de um pouquinho mais tarde, ela pode ter problemas cardíacos e, consequentemente, a desencarnação e será considerada um suicida. É um suicídio involuntário. Só quis citar esse exemplo porque existem milhões, e aí, se eu ficar citando exemplos aqui, exemplos, a gente não iria sair disso. Pois bem, então, tenhamos essa consciência de que nós não temos direito de tirar a nossa própria existência, mesmo com tudo que nos possa acontecer. Como Jesus disse, Deus não coloca fardos pesados em ombros leves. Então poderemos resistir a muito, resistir a tudo, porque não somos privilegiados com todos esses desafios que nos ocorrem, ou melhor, que nos ocorrem, assim como também ocorrem. Lembrando a você, e eu tenho certeza que você lembra, que o próprio Divaldo Pereira Franco, mesmo já sendo espírita, tendo uma mediunidade portentosa, fantástica, maravilhosa, ele tentou o suicídio. Você sabe disso porque o próprio Divaldo narra sobre isso. Ele iria pular de lá de cima do elevador Lacerda. Acredito que ali deve ter mais ou menos uns 100 metros de altura. Eu já fui lá e olhei para baixo e vi que é bem alto. Ele iria desencarnar. Só que ele não fez porque ele foi impedido, principalmente por uma irmã dele. A irmã que, inclusive, lamentavelmente, havia desencarnado. Né? Ele ainda era criança quando ela havia desencarnado. Então veja você que todos nós estamos sujeitos às influências, às injunções que nos cercam, estando encarnado. Ivone do Amaral Pereira é ex-suicida e vem com um compromisso grandioso, muito bem saudado, graças a Deus, falando ao mundo sobre as consequências do suicídio. Quem não lembra o livro Memória de um Suicida, né, que é de Camilo Castelo Branco, que foi um escritor português, né, que cometeu o suicídio, e esse livro ele desdobra, ele aprofunda sobre as consequências do suicídio, mas também a assistência aos suicidas, que é justamente feito por Maria de Nazaré. A mãe de Jesus se incumbiu ou se ocupou de acolher, de assistir aos espíritos desencarnados pelo fato de terem cometido suicídio. Isso é a prova de que, mesmo assim, mesmo cometendo os atos, mesmo errando o alvo, pecando, né, como se diz no comum, né, entre os irmãos cristãos de uma forma geral, mas mesmo assim Deus não vai permitir que nós caiamos eternamente num sofrimento. Ele mandará nos buscar.
mas depois do devido arrependimento, como acontece com todos nós. Pois bem, e quase, digamos, terminando essa nossa reflexão, já na questão 945, Allan Kardec faz uma pergunta muito oportuna para esse momento que nós estamos passando, e é a que eu quero concluir essa nossa reflexão, fazendo, né, e refletindo para você. Allan Kardec pergunta: que pensar do suicida que tem como causa, ou do suicídio que tem como causa, o desgosto da vida? Muitas pessoas podem estar passando por um desgosto, né, devido a essa pandemia, devido a tantas outras situações, influências espirituais, perda de emprego, perda de saúde, separação e tanta coisa, meu Deus do céu, que a gente não quer nem levantar aqui, porque só vai relembrar sofrimentos e mais sofrimentos de muitos que haverão de ouvir, assistir a essas reflexões que faremos, né, que estamos fazendo, na verdade. A resposta, vou ler de novo a pergunta: que pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? A resposta dos espíritos é: insensatos. É exatamente isso que ele diz. Insensatos. Por que não trabalhavam? A existência não lhes teria sido tão pesada. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Tanto o trabalho de a gente chama de trabalho material, para se ocupar, sim, ocupar a mente, ocupar os braços, ocupar todo o ser integral, ganhar dinheiro, mas e ter um sucesso no trabalho, etc. Isso é tudo muito bom, mas não só isso. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O trabalho filantrópico, o trabalho humanitário, o trabalho voluntário. Como dizia Joana de Anjos, quem é solidário nunca será solitário. Então, se nós voltarmos agora, nesse período de pandemia, onde as pessoas estão enclausuradas, né, isoladas em casa, agora um pouco menos, mas ainda estão, quantos de nós não poderemos sair, entre aspas, das nossas residências e atingir tantos lares, levando mensagens, palavras de conforto, de carinho, como essa, por exemplo, que sairá daqui a alguns instantes para o seu lar, para a sua consciência, para a sua audição e visão? Quantos não serão esclarecidos, orientados e, quiçá, consolados por essa mensagem que está sendo dita agora? Então, quantos de nós não podem fazer isso? E muito mais. Então, é isso que se espera. E um dos grandes exemplos é aquele que também se tornou referência na doutrina espírita, além do próprio querido Divaldo Pereira Franco, que por sinal desistiu do suicídio, né? Eis porque está vivo até hoje e fazendo um trabalho maravilhoso, belíssimo. O outro era Chico Xavier. Chico Xavier não pensou em suicídio e nem se suicidou, claro, mas ele tinha também suas dificuldades, seus problemas, seus desafios, como qualquer ser que está na Terra. Simbolicamente, Jesus disse que todos nós haveríamos de ser tentados, porque Jesus, uma parábola, né? Jesus fala que ele próprio sofreu a tentação do diabo. Nós sabemos que aquilo é uma parábola, lembre-se bem, aquilo não existiu, mas é simbólico para dizer quais são, de forma geral, os 3 tipos de tentações que haveremos de sofrer quando estivermos na Terra. Então, mais uma vez, é uma parábola. E Chico Xavier, ele, em conversa rápida com uma pessoa, perguntou, né? Quer dizer, perguntou não, respondeu uma pessoa que lhe perguntou: Chico, você é influenciado pelos espíritos? E Chico Xavier achou estranha aquela pergunta e disse: mas claro. Mas a pessoa disse: mas eu não estou falando influência de Emmanuel, de Bezerra, de Meimei e de tantos espíritos elevados, não. Estou falando de espíritos inferiores. Ele disse: mas eu queria responder exatamente isso. Eu sou influenciado por espíritos inferiores. A pessoa ficou surpresa: como pode? Chico Xavier? Esse sim, eu não sou uma pessoa incomum, eu sou uma pessoa normal como você, como qualquer outro. A gente sabe que não era. Não era tão normal assim, né? Era maravilhoso. Já estava num degrau ou vários degraus acima do nosso. Mas a pergunta seguinte é que realmente nos atende em termos de resposta e de orientação. A pessoa pergunta: Chico, uma vez que você sofre a influência desses espíritos, o que é que você faz para resistir? E a resposta foi: trabalho. Eu trabalho, meu irmão. Então é essa a resposta. Ocupemo-nos com trabalho. Qualquer trabalho que, além de tudo, nos dá prazer, mas também facilita, nos favorece a melhoria da nossa própria vida e do outro. Então, que possamos trabalhar das formas mais variadas, fazendo vibrações, elevando o nosso pensamento, pensando na humanidade como um todo, através, por exemplo, de uma prece, que faremos daqui a mais alguns instantes, pedindo a Deus por todos os que estão passando por dificuldades, sofrimentos, enfim. Então, nós nos recolhamos em casa um dia, ou vários dias, ou 1 hora, ou 10 minutos, enfim, quanto tempo você puder e quiser,
Então, ore pela humanidade todos os dias, 5 minutos todos os dias, tá bom? Através do seu evangelho no lar, também lance esse pensamento, esse sentimento para tantos quantos dele necessitam. Trabalho voluntário virtual, tem tanta gente precisando de víveres, ou seja, de alimentação. Faça suas doações. Então, o trabalho não falta para desviar a mente dos maus pensamentos, do desvio da rota, manter-se com padrão elevado, consequentemente, estando ligado e alinhado com os melhores espíritos, com Deus e com Jesus. Esse é o recado, entre outros tantos que poderão vir, para evitarmos o suicídio ou lutarmos contra esse sentimento que pode nos ocorrer, que não é o que nós queremos. Queremos valorizar a nossa vida, continuar fazendo com que ela seja verdadeiramente um grande presente de Deus, assim como fez aquele senhor lá no comecinho da palestra ou da reflexão que eu disse para você, que conseguiu, através da luz maravilhosa da doutrina espírita, resistir até o fim e que foi salvo, como disse Jesus no seu sermão profético. Vamos orar e agradecer a Deus. Sim. Querido Deus, Pai maravilhoso, agradecemos, Senhor, por termos esses esclarecimentos que vieram através de Jesus, primeiramente, e depois através da doutrina espírita. Eles são o nosso esteio, é o chão onde nós pisamos, é a casa feita, edificada na rocha, como disse Jesus, para que quando vierem os ventos, os terremotos, os maremotos, todas as intempéries naturais, estejamos firmes e preparados para resistir a tudo isso. É o que nós estamos fazendo. E depois que tudo isso passar, e mesmo depois que tudo isso passar e outros problemas vierem de forma individual, que nós continuemos resistindo a tudo isso, porque foi para isso que nós viemos, para sair da terra melhores do que quando aqui chegamos, e com certeza, Jesus, contigo fica muito mais leve esse fardo e muito mais suave esse peso. Muito grato, Jesus, e que teu amor maravilhoso permaneça com todos nós. Assim seja.